Então, no final, não deixe de fazer o seu pedido. Amém? Estaremos levando o seu pedido para o Monte Carmelo. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler comigo, 1 Coríntios, olha aqui, preste atenção. 1 Coríntios, Paulo escreveu 1 Coríntios com um único propósito, de defender a tese da ressurreição. Porque naquela época, muitas controvérsias, muitas pessoas estavam duvidando sobre a ressurreição de Jesus. Então Paulo, ele vai escrever 1 Coríntios, capítulo 15, justamente para defender a tese da ressurreição de Jesus. Então, Jesus, ele não só veio na cruz do Calvário morrer por nós. Ele morreu por nós e ao terceiro dia ele o quê? Ressuscitou. Pois bem, Paulo, quando vai escrever a sua tese, a sua defesa em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fez um levantamento naquela época, ele foi atrás de testemunhas, repete comigo, foi atrás de testemunhas oculares para realmente certificar sobre a ressurreição de Jesus, justamente para que ninguém tivesse dúvida sobre a ressurreição de Jesus. E ali Paulo vai escrever 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler comigo 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 14. Vamos ler comigo todos juntos, mas vamos ler, preste atenção. Quando você ouve, a sua fé aumenta. Quando você ouve e lê, você come o alimento, alimenta a sua alma. Por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando você está lendo, você está alimentando a sua alma. E a sua alma vai o quê? Vai fazer a digestão dessa palavra depois. Então, vamos ler comigo todos juntos. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda o quê? Ainda o quê? Ainda o quê? Então ele teve com essas pessoas, testificou, ele teve com essas pessoas. A maioria ainda vive, embora alguns já tenham o quê? Adormecidos. Em seguida apareceu a Tiago e então a todos os... Finalmente, como de um nasceu fora de tempo, apareceu também a mim, pois eu sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil.
Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles. É isto que pregamos e é nisto que vocês creram. Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como de alguns vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil o quê? É inútil a fé que vocês têm. Então aqui Paulo dá um cheque mate. Jesus ressuscitou, quase 500 pessoas viram Jesus, e o que nós pregamos é poder de Deus, as pessoas são libertas, são transformadas, e se Jesus não tivesse ressuscitado, o nosso evangelho seria o quê? Em vão. Pode vir aqui, minhas filhas, senta aqui, vem cá, senta aqui, vem aqui, vem cá, em nome de Jesus. Sentem aqui, chega para lá vocês, arruma aqui, vem para cá, em nome de Jesus. Sempre tem um lugarzinho para gente. Senta lá, você pode sentar aqui, em nome de Jesus. Cadê o Francisco, não veio? Amém, glória a Deus. Senta aí, em nome de Jesus. Repete comigo, fala, Benevido. Quê? Benevenido. Olha aqui. Está resolvido. Feche os olhos em nome de Jesus. Pai, nós louvamos, bendizemos, engrandecemos o teu nome. Que não seja eu pregando a tua palavra, mas que seja o Espírito Santo de Deus através da minha vida, Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós cremos no Senhor que morreu, ao terceiro dia ressuscitou, foi lá no inferno, botou o pé na porta do inferno, tomou a chave do inferno, Senhor Deus. Hoje Satanás não tem nem a chave da sua casa, e o Senhor, quando o Senhor subiu, o Senhor deu autoridade para a igreja, para expulsar demônios, para curar os enfermos, Senhor Deus, para fazer sinais, prodígios e maravilha, e em teu nome nós somos mais do que vencedores. É o que o apóstolo Paulo disse, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e ninguém pode nos separar do amor de Cristo, nem a morte, nem o inferno, nem Satanás, nada poderá nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Nós te amamos, Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. E hoje o Senhor ressuscitou, está sentado à direita do Pai e ainda intercede por nós. E em breve o Senhor voltará, Senhor. Glorificado, exaltado seja o teu nome. Que não seja eu pregando a tua palavra, mas que seja o Espírito Santo de Deus através da minha vida, em nome de Jesus, amém, amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Irmãos, preste atenção, olha aqui para mim, eu quero ser breve com vocês, olha só. Existem várias profecias no Velho Testamento acerca de Jesus, que Jesus viria ao mundo. Mas tem um profeta que se chama o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele é o profeta messiânico, impressionante. O profeta Isaías, ele relata a biografia de Jesus, como que ele iria nascer,
como que ele iria morrer, como que seria o seu ministério, mas com tanta propriedade, tanta propriedade, tanto que quando Jesus ele vai fazer o seu bar mitzvah com 12 anos de idade, que os pais dele levam ele na sinagoga, diz a palavra de Deus que entregaram para Jesus o livro do profeta, o quê? Isaías. E ele falou, eu sou essa pessoa que o profeta Isaías disse que vai morrer na cruz do Calvário, na cruz do Calvário, e que vai salvar o mundo. Eu sou o Messias. Então é algo poderoso. Então o livro do profeta Isaías é um livro poderoso, é um livro que vem assim, olha, com muita propriedade, explicando a vida do nosso Senhor Jesus. Agora presta atenção. Jesus nasce de uma forma milagrosa, através do Espírito Santo. O Espírito Santo gera Jesus e coloca Jesus no ventre de Maria. Então Jesus não nasce através de um ato sexual. Ele nasce através de uma atitude divina, de um ato divino. Agora presta atenção. Jesus nasceu. E Jesus, ele nasce em Belém, a sua infância, a sua adolescência. Quando ele nasceu, logo em seguida, os magos que vieram do Oriente, seguindo a luz, que eles chegaram em Jerusalém, o rei Herodes, naquela época, chegou o conhecimento dele, desses magos, tá? E esses magos falaram, olha, nasceu uma estrela, e essa estrela vai brilhar, e vai ser rei. E Herodes, sabendo disso, o que Herodes fez? Criou um decreto para matar todos os meninos abaixo de 2 anos de idade. E ali o mesmo anjo que apareceu para Maria e para José, aparece para eles e fala, vai para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. E a vida de José e Maria virou de cabeça para baixo, que agora eles têm que ir para o Egito. Saíram de Belém e foram para o Egito. E o anjo falou, vocês só vão retornar segundo a ordem de Deus. E assim eles foram. E diz a Bíblia que eles só retornaram quando Herodes tinha o quê? Morrido. O anjo aparece novamente e eles retornam novamente para Israel e vai se localizar numa região chamada Nazaré. Por isso que Jesus é conhecido como Jesus Cristo de Nazaré. E Nazaré, uma cidade de construção civil, onde José era carpinteiro e Jesus, a sua juventude, trabalhando com seu pai na carpintaria. Jesus trabalhando, por isso que Jesus é conhecido como Jesus Cristo de Nazaré, o carpinteiro, porque trabalhou com o pai dele. Porém, o que acontece? Jesus, ele sabia que ia chegar um momento certo, que o ministério dele iria o quê? Iniciar. Repete comigo, o ministério de Jesus não começou com 18 anos, não começou com 20 anos, não começou com 25 anos, começou com 30 anos. Mas por que, apóstolo? Por que o ministério de Jesus teve que começar com 30 anos? Porque para o costume judaico naquela época, um rabino só poderia ser rabino com 30 anos de idade, que era a sua idade para iniciar o ministério. Por isso que Jesus começa o seu ministério com 30 anos de idade. Só que antes disso, tinha um homem, preste atenção, a mensagem vai ser rápida. Só que antes disso, tinha um homem em Jerusalém, que era filho de Zacarias, que esse homem se chamava João Batista, que era primo de Jesus. E que João Batista, quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, e que quando Maria encontrou com Isabel, diz a palavra de Deus que aquelas duas mulheres grávidas, quando elas se encontraram, as crianças vibraram no ventre das duas.
Então tinha uma conexão profética entre João Batista e entre Jesus. E qual era o propósito? É que João Batista seria aquela pessoa que iria preparar o caminho para Jesus. Iria preparar o caminho para Jesus. E aí o que acontece? O pai de João Batista era sacerdote. Estava ali em Jerusalém. Porém, os fariseus muito religiosos não viviam aquilo que pregava. E João Batista, chega uma certa idade na vida dele, Deus vai levar ele para o deserto, justamente para que ele não se contaminasse, porque ele tinha que preparar o caminho do Salvador, tinha que preparar o caminho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Por isso que João Batista não podia estar no centro de Jerusalém. E ele foi para o deserto. Diz os estudiosos que provavelmente João Batista, ele viveu um tempo com os essênios. E os essênios naquela época era um grupo de judeus que preferiram sair de Jerusalém para não se contaminar com os fariseus e foram viver no deserto, porque ali no deserto eles seguiam a Deus sem contaminação. E diz os grandes historiadores que provavelmente João Batista viveu um tempo com os essênios. Agora preste atenção, João Batista, ele sabia que ele ia ter que ter o haja de Deus, o momento de Deus. Então ele estava com 20 e poucos anos de idade, ele também tinha que completar a idade ideal para que ele pudesse aparecer lá no Rio Jordão para começar a pregar o arrependimento, para que nesse momento pudesse ter a conexão dele com o Cordeiro de Deus, com o Messias. E aí o que acontece? João Batista, chega o momento que Deus fala: "Ei, João Batista, chegou a hora, sai daí do meio dos essênios, sai do deserto, vai para o Jordão, porque eu estou trazendo ao seu encontro o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e você vai preparar o caminho para ele, você vai batizar ele, e depois que ele descer as águas e for batizado, o Espírito Santo virá sobre a vida dele, depois ele vai para o deserto, vai iniciar o seu ministério e vai mudar o mundo." E diz a palavra de Deus, que diz a palavra de Deus, que João Batista, ele vai para o deserto. Isso está lá em João capítulo 1, versículo 14. Vamos ler comigo todos juntos. João 1, verso 14 ao versículo 32. Vamos ler comigo todos juntos, igreja. Vamos embora, já estou finalizando. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Se falando sobre Jesus, vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: "Este é aquele de quem eu falei, aquele de que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim." Olha que coisa tremenda. Vamos continuar. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai tornou conhecido. Versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: "Quem é você?" Ele confessou e não negou, declarou abertamente: "Não sou Cristo." Versículo 21. Perguntaram: "Então, quem é você? É Elias?" "Não sou." Disse:
é o profeta? Não, respondeu. Versículo 22. Finalmente perguntaram: quem é você? Deis uma resposta para que levem aqueles que nos enviaram o que diz a respeito de você mesmo. Versículo 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireita o caminho para o Senhor. Para que eu sou pequenininho, eu simplesmente fui escolhido por Deus para preparar o caminho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu sou simplesmente uma voz que clama no deserto, mas Ele que está vindo, é Ele que vai tirar o pecado do mundo. E Ele continua, versículo 24, vamos ler comigo todos juntos. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vos não conhece. Ele é aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava o quê? Batizando. No dia seguinte, João viu. Quem que João viu? Jesus se aproximando-se disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dá uma sacudida no sermão aí e fala: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu acho que você não entendeu. Dá uma sacudida aí. Fala: meu irmão, não é o coelhinho da Páscoa, não. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aplauda o Senhor Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Santo, 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 santo! Oh, rabacata, rabalaie. Ai, Jesus, segura meu coração aqui, Senhor. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Vamos continuar. Vamos continuar. Este é aquele de quem eu falei quando disse: depois de mim vem um homem que é o quê? Superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, vim batizando com água. Então João desceu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito do céu descendo como uma pomba, permanecer sobre ele. Jesus, quando desceu as águas, veio sobre ele uma pomba em forma corpórea e pousou sobre ele.
Diga para o seu irmão, sabe por que Deus escolheu o pássaro, a pomba, para ser o símbolo do Espírito Santo? Porque é o único pássaro que não tem fel. Ele é um pássaro puro. Você pode glorificar o Senhor? Você pode exaltar o Senhor? Você pode exaltar o Senhor e glorificar o Senhor? Exalte ao Senhor, igreja! Santo, santo, santo! Santo, 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 santo! Aleluia! Isso é algo poderoso. E agora Jesus desceu as águas, foi cheio do Espírito Santo, foi levado para o deserto, venceu Satanás e sai do deserto na virtude do Espírito Santo. E ali vai fazer sua doutrina, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus, e logo depois ele começa a realizar os seus primeiros milagres. Logo depois ele começa a realizar os seus primeiros milagres. Eu quero, na verdade, dizer para vocês algo muito importante. Grave essa palavra. 1 Coríntios 15, 22. Vamos ler comigo todos juntos. 1 Coríntios 15, 22. Rápido. 15, 22. Da mesma forma que em Adão, todos o quê? Morreram. Em Cristo, todos voltarão a viver. Vamos ler novamente todos juntos? Da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos voltarão a viver. Mas fala com autoridade, igreja. Vambora, fala com autoridade. 1, 2, 3 e já, vambora. Da mesma forma que todos morreram, em Cristo todos voltarão a viver. Diga para o seu irmão, você está vivo. Receba a vida de Deus. 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 Agora, para finalizarmos, Adão iniciou seu ministério comendo, por isso que ele caiu. Diga para o seu irmão, Jesus, o segundo Adão, iniciou seu ministério jejuando, por isso que ele venceu. Amém? Agora, preste atenção, olha só o que o profeta Isaías, de uma forma rápida e objetiva, trouxe tanta propriedade, como que seria a missão dele, como que ele iria morrer para trazer vida ao Fabinho, para trazer vida ao pastor Kleber, ao PR, a mim, a Yara, a todos nós. Vamos embora. Isaías 55, versículo 3 ao versículo 5. Rapidinho, todos juntos, estou finalizando. Olha o que o profeta Isaías profetiza sobre Jesus. Vamos embora, todos juntos. 55, 3, 5. Dê-me ouvidos e venham a mim, ouça-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, conforme a minha fidelidade prometi a Davi. Versículo 4. Veja, eu fiz dele uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Versículo 5. Com certeza, vocês convocarão nações que não conhecem, e nações que não conhecem se apressarão até vocês. O seu Deus, o Santo de Israel. Vamos ver? Pois eles concedeu a vocês o quê? O quê? O resplendor. Agora, presta atenção.
Paulo, ele fecha de uma forma muito poderosa. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Tinha uma cédula que era contrária a nós. Vamos embora. Colossenses 2, 14. Vamos ler comigo todos juntos, rapidinho. E cancelou a escrita. O quê? Cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança que era contra nós. Ele a removeu e pregando aonde? Na cruz. Então pegou a dívida. Você era traficante? Rasgou. Você era um alcoólatra? Rasgou. Você era um prostituto? Rasgou. Você era um ladrão? Rasgou. Você era um feiticeiro? Rasgou. Você era um dependente químico? Rasgou. Você era da Umbanda? Rasgou. Você era pervertido sexual? Rasgou. E sabe o que ele fez tudo isso? Foi lá na cruz do Calvário e olha, cravou na cruz do Calvário a dívida contrária que era contra você. Ele rasgou, cravou a dívida contrária na cruz do Calvário que era contra você. E sabe o que aconteceu na cruz? Diga para o seu irmão, ele te resgatou, ele te redimiu e ele te purificou. Fala, te resgatou, te redimiu e te purificou. E o sangue dele, fala, o sangue dele é mais branco do que essa folha aqui. Vamos ler comigo todos juntos? Salmo 51, versículo 7, rápido, Salmo 51, versículo 7, rápido. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve eu o quê? Serei. Você será mais branco do que essa folha aqui no mundo espiritual. Diga para o seu irmão, quando o diabo vier lembrar do seu passado, fala, Satanás, o sangue do Senhor já me lavou e já me purificou de todo o meu pecado. Aleluia! Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Santo, 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 santo. Cadê o Pierre? Vem cá, Pierre. Pega lá, meu filho, rapidinho, corre lá. Eu estou sentindo muita glória de Deus aqui nesse lugar. Nós temos Santa Ceia ainda, né? Que mistério. Nós vamos ser arrebatados aqui. Glória a Deus. Corre aqui, vem cá, Pierre, rápido. Vem aqui, rapidinho aqui. Olha aqui. Você que era ladrão, traficante, prostituto, alcoólatra, adúltero, viciado, mentiroso, fofoqueiro. Você que era macumbeiro, você que orgia, pornografia, pecado, lá no fundo dos quintos dos infernos. Diga para o seu irmão, o poço da graça é mais fundo do que o poço do pecado. Você pode estar no pior lamaçal que for, a graça de Deus vai lá, tira e te transforma. Aleluia! Digamos aqui, ó. Olha aqui, ó. Você sem Jesus. Levanta um pouquinho aqui. Você sem Jesus.
cocaína, criminalidade, mentira, feitiçaria, prostituição, roubo, impureza, fofoca, maledicência, adultério, briga, contenda, e tudo isso e mais ainda um pouco mais. Jesus, quando entra na sua vida, sabe o que Jesus faz na sua vida? Olha o que Jesus faz na sua vida, meu irmão! Olha o que Jesus faz na sua vida, meu irmão! Olha o que Jesus faz na sua vida! Aplauda o Senhor! Aplauda o Senhor! Santo, 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 santo! Santo, 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 santo! Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve. Vamos cear, todos vão cear nessa noite, sem exceção. É uma ceia profética, sem exceção. É uma ceia profética. Todos nós vamos cear nessa noite. E nós vamos adorar o Senhor com esses louvores poderosos que a equipe de louvor adorou, o santo, o sangue, e isso e aqui. Vai ser algo poderoso. Vamos nos colocar de pé. Quero aqui a equipe de louvor aqui na frente, em nome de Jesus. Arabacata. Estou sentindo muita glória de Deus aqui nesse lugar. A equipe, vem aqui, os obreiros aqui. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quero os obreiros aqui na frente. Feche seus olhos. Repete comigo, fala, Senhor Jesus. A tua palavra diz para que possamos nos examinarmos. Então, nesse momento, Senhor, Espírito Santo de Deus, eu quero confessar todos os meus pecados, todas as minhas falhas, todas as minhas limitações. Senhor Jesus,